Seja bem-vinda ao quarto dia do devocional Chamadas para Prosperar com Propósito. Você já teve medo das críticas? Já teve medo de avançar, de dar um passo além para alcançar a verdadeira prosperidade? Se sim, hoje nós vamos desbloquear este medo. Olha só, o tema de hoje é rompendo com o medo de prosperar. O versículo está lá em 1 Timóteo 1,7, que diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Todo medo não vem de Deus, principalmente quando é para você avançar, quando é para você conquistar, quando é para você se posicionar no lugar de mulher vitoriosa que Deus já conquistou para você. Raquel, e como é que eu elimino esse medo? Nós vamos aprender aqui nesse devocional de hoje, mas eu já quero te adiantar algo. Na vida, nós tomamos decisões mesmo com medo. Se você for esperar o medo sair, eliminar o medo para fazer alguma coisa, a coragem, ela não é a ausência do medo, ela é fazer apesar do medo. Fazer mesmo com medo, abafar o medo e tomar o posicionamento e ocupar o espaço que já foi conquistado para você por direito. Vamos lá. O medo paralisa, mas o Espírito Santo empodera. Mesmo que você tenha medo, olha só. Mesmo que você tenha medo, se você está buscando, se você está nesse devocional com sinceridade, se você está lá orando juntamente conosco, cada dia uma oração direcionada para que venha eliminar o medo, para que você venha ter direcionamento do Espírito Santo na sua vida, você vai ficando com o seu espírito empoderado. O medo ainda está lá, mas mesmo assim você vai tomar atitude de mulher sábia, atitude de mulher ousada, equilibrada e vencer esse medo. Vou repetir essa frase mais uma vez. O medo paralisa, mas o Espírito Santo empodera. Muitas mulheres têm medo de prosperar por causa das críticas, da cobrança ou do peso da responsabilidade. Quando você é uma pessoa próspera, existem responsabilidades. Quando você é uma pessoa próspera, você vai atrair olhares. Lembrando, eu estou sempre lembrando aqui vocês que a prosperidade não é ter, é ser. O ter é só um resultado, uma consequência daquilo que você é. Então, quando você é uma mulher próspera, você atrai olhares. Quando você é uma mulher posicionada, equilibrada, e isso te traz responsabilidades. Será que não é esse medo que você tem da responsabilidade? Ou será que você não é aquela mulher que cresceu a vida inteira com seus pais ou com as pessoas que te rodeavam, falando que prosperidade não é coisa de Deus? Quem é próspero, quem tem muito, não vai para o céu. Por quê? Porque as pessoas que conviveram com nós antigamente, como elas não tinham conhecimento, elas ligavam a prosperidade somente a ter e não a ser. Mas hoje nós estamos aprendendo. Devocional passado nós falamos muito sobre isso. Devocional 1, falamos sobre identidade. Devocional Deus 2, falamos sobre cura. Então vocês vão acompanhando esses devocionais cada dia e vão vendo que a verdadeira prosperidade, ela começa aqui no nosso interior, com o fortalecimento da nossa identidade, com a cura das feridas. E quando você se torna uma mulher liberta de todas essas amarras, não tem como você não ser uma pessoa próspera. Mas o que Deus te deu foi ousadia, foi poder, foi equilíbrio. O medo não pode governar as suas decisões. O medo do sucesso é sutil, mas é real. Às vezes o medo está lá dentro de você. Você às vezes fala assim, não é medo. Às vezes é
como é que se fala? Algumas mulheres falam, às vezes é uma... Ai, me fugiu a palavra agora. É uma... Não é resistência, é como se ela estivesse se protegendo, como se ela fosse cautelosa. Não, é um cuidado só para eu não avançar antes da hora. Esse medo está escondido através desse cuidado, tá? Através dessa cautela. O medo do sucesso, ele é sutil, mas ele é real. Às vezes você nem percebe que tem medo de dar certo, porque isso exigirá mais de você. Mas você foi criada para dar frutos e frutos grandes. Mas você foi criada para dar frutos e frutos grandes. O sucesso não é um fardo quando ele vem de Deus. Sucesso, prosperidade, ter em abundância não é um fardo quando ele vem de Deus. Porque quando nós falamos na verdadeira prosperidade, que primeiro é você ser uma mulher bondosa, você ser uma mulher curada, você ser uma mulher que influencia outras, você ser uma mulher que ajuda outras a perceberem a sua real identidade e ajuda outras a chegarem no lugar que elas merecem estar de fato, isso é você ser uma mulher próspera. E isso requer de você algumas responsabilidades. E às vezes o medo o medo vai atingir você porque o inimigo das nossas almas não quer que você prospere e muito menos que você seja canal de bênção para outras vidas. E quando eu não estou atenta a isso, eu perco a oportunidade de ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, o sucesso não é um fardo quando ele vem de Deus. Lembrando que a verdadeira prosperidade, quando vem sobre as nossas vidas, ela não diz respeito a nós, gente. Ela não diz respeito a nós. Quando Deus falou para Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, que eu te darei uma terra que mana leite e mel, e fez todas aquelas promessas para Abraão. Porque Deus sabia que Abraão seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão. A prosperidade dele não seria só para ele, seria para atingir muitas outras pessoas. Assim é na minha e na sua vida. Quando Deus, ele desperta você para viver nesse lugar de mulher próspera, é porque ele quer atingir outras vidas através da sua. Em que área você sente medo de crescer? Pegue papel e caneta agora na mão aí. Eu creio que você não veio para esse devocional apenas ouvir, mas aprender e colocar em prática. Então pegue seu papel e sua caneta aí e anote aí. Em que área da vida você sente medo de crescer? Ai, Raquel, não sinto medo de crescer, será? Mas será que esse medo não está escondido aí? Não está disfarçado aí de uma cautela? Não está disfarçado que tem mulheres que falam assim, vamos devagar, eu preciso ir devagar, não posso dar um passo à frente. Mas você vai devagar até quando? Até quando você está nesse posicionamento de ir devagar e devagar? Pegue papel e caneta e tenha clareza. Qual é as áreas da sua vida que você tem medo de crescer? Às vezes você precisa dar um passo à frente para, por exemplo, estar num devocional desse, que você não paga monetariamente, mas você se compromete com o seu horário de estar lá todos os dias. Às vezes você precisa de um mentor, de fazer um curso que vai te trazer mais clareza e você, não, agora não, comecei agora, preciso ir com calma, com cautela. Se você começou agora, aí que você precisa mesmo de um direcionamento. Quando eu comecei, gente, a empreender, eu comecei sozinha, com os meus achismos, aprendendo com os meus próprios erros, mas com a mente que eu tenho hoje, com certeza eu teria um mentor, uma mentora que me ajudasse a chegar no lugar que eu estou hoje. E com certeza eu não teria passado por muitas coisas que eu passei. Então, às vezes, é só uma é um medo disfarçado de cuidado, que está escondido aí dentro de você. Eu
tive muitas oportunidades de crescer. Logo que eu iniciei, tinha um rapaz que eu não sei de onde ele apareceu, mas ele falou: nossa tia, esse teu produto ele é muito bom. Me dá permissão para criar uma camiseta, para abrir um Instagram, para divulgar esse teu trabalho, divulgar esse teu serviço. Gente, eu teria crescido muito se eu tivesse dado liberdade para esse rapaz fazer. E ele não tinha me cobrado nada na época, porque realmente ele gostava do meu produto. Acho que era um amigo de uma cliente minha, faz muito tempo, logo quando eu comecei. Só que eu falei assim, não, tá muito cedo, eu comecei agora, eu não sou tão boa, meu produto não é tão bom. Olha só o medo lá no fundo. Disfarçado de cuidado, disfarçado de cautela. E muitas outras coisas que aconteceram, que Deus colocou pessoas no meu caminho para me ajudar. E eu sempre achando que não estava bom o suficiente, achando que não era a hora ainda de avançar. Então, analise, pare um pouquinho, se precisar pausar o vídeo, pause o vídeo, pense um pouquinho em qual área que você precisa avançar. É um curso que eu preciso fazer? É uma mentoria? É um direcionamento que eu preciso e eu acho que ainda não é hora por conta do medo? Por conta eu tenho medo de ter muito cliente, não ter condições, capacidade, sabedoria, competência para atender esses clientes. Analisa aí. Lembrando que a mudança de comportamento, de atitude, enfim, ela vem através da clareza. Primeiramente, eu preciso ter clareza onde é que está o erro, onde é que está o gancho, o ponto que está ali impedindo que eu avance para que eu possa solucionar. Que mentiras, primeiro você vai analisar, né? Em que área da vida você sente medo de crescer? Que mentiras estão ligadas a isso? Então você vai colocar lá, que área da vida você tem medo de crescer e que mentiras estão ligadas a isso. Por exemplo, tenho medo de não dar conta de atender os clientes. Que mentira está ligado a isso? Não é hora de fazer um curso, talvez, que vai me dar clareza de como atender esses clientes. Não é hora ainda de eu aprender como ser uma mulher posicionada, como ser uma mulher sábia. Enfim, vocês vão colocar aí o medo que vocês têm de crescer. E, gente, pense, mais uma vez eu vou falar, é um exercício que funciona. Se for preciso pausar o vídeo, pause o vídeo, pense, traga a sua memória todas as vezes que você quer avançar, que você quer fazer uma coisa, seja que na área espiritual, na área conjugal, na área familiar, todas as áreas da sua vida. Pense qual é a área onde você está tendo um bloqueio e quais são as mentiras que estão ligadas a isso. Não posso divulgar meu trabalho nas redes sociais porque a mentira que está ligada a isso. Porque eu não sei mexer nas redes sociais. Ah, Raquel, mas é verdade, eu não sei mexer nas redes sociais. Mas você pode aprender. Pelo menos o básico para você iniciar. Vocês estão vendo que são coisas sutis? São muros que aparecem no nosso caminho que aparentemente eles estão invisíveis, mas estão ali, impedindo o nosso avanço, impedindo, bloqueando a passagem da prosperidade. Depois que vocês fizerem isso, aí tem a oração direcionada, né? Que nós oramos para que todo medo seja rompido, tudo aquilo que impede de nós, de você ocupar esse posicionamento de mulher sábia, caia por terra. A oração que nós fizemos hoje direcionada foi para isso. Se você está assistindo esse devocional agora, não participou da oração, quiser reforçar isso, reforce isso aí para você. Ore a Deus, apresente isso a Deus, que caia todo medo, toda insegurança por terra e ele te dê e você toma posse. Ele te dê não, porque ele já te deu. Que você tome posse de um espírito ousado, de um espírito equilibrado e de um espírito empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Tá lá em Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. Poder,
ousadia, amor, vence todas as coisas. Você faz as coisas com humildade e equilíbrio. Você faz as coisas com equilíbrio, mas não confunda esse equilíbrio com não é hora ainda. Não está na hora ainda de eu fazer isso, não está na hora ainda de eu avançar. Deixa eu ir com cautela, deixa eu ir com conhecimento. Nunca é demais. E aprender sempre está na hora de aprender, para que você avance e faça da forma correta, certo? Prosperar é também assumir o seu lugar de autoridade. Você é uma mulher empoderada, como acabamos de ler aqui. Deus não te deu espírito de temor, nem de covardia, mas um espírito ousado. Então, empreender, prosperar, também é assumir o seu lugar de autoridade no reino de Deus. Romper com medo, mais uma vez eu vou taxar aqui para vocês, para ficar bem claro aí na mente de vocês. Romper com medo, ter ousadia, não é ausência, não é você ter ausência do medo. Às vezes o medo ele vai estar lá, mas você fortificou tanto, você fortaleceu tanto a sua área espiritual, que mesmo com medo você vai, mesmo com medo você avança. Eu posso dizer que todas as vezes, ou a maioria das vezes que eu tomei alguma atitude na minha vida, foi com medo. As pessoas olhavam para mim assim, Raquel, mas parece que você nasceu para fazer isso, as minhas clientes. Eu tenho uma cliente que ela fala assim, Raquel, mas parece que você nasceu para estar nas câmeras, parece que você faz um story, parece que não tem vergonha, parece que não... Gente, às vezes o medo tá ali. Ele pode até estar disfarçado, mas ele tá ali. É porque eu estou vencendo, eu sou uma ser humana, igual a vocês. Tenho meus medos, minhas falhas, minhas preocupações, enfim. Mas eu não deixo o medo me vencer. Eu vou mesmo com medo. E se eu falhar? Eu bato a poeira, se precisar pedir perdão, se precisar voltar atrás, volto, mas eu não deixo o medo me paralisar. Vamos orar, agradecer a Deus por esse devocional de hoje, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Não deixe o medo te paralisar em nenhuma área da sua vida. Lembre-se lá do primeiro devocional que nós fizemos, a sua identidade. Quando você sabe para que você foi chamada, para que você foi escolhida, o lugar que Deus quer te colocar, o medo ele não tem vez na sua vida. Ele pode até estar ali, mas você avança mesmo com medo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço a Ti por esse devocional de hoje, Pai. Eu agradeço a Ti por cada uma dessas mulheres que estão nesse devocional. Eu peço ao Senhor Jesus Cristo, vai de encontro a cada uma, Pai. Neutraliza o medo, Senhor Jesus. Paralisa o medo de crescer, o medo de avançar, o medo de prosperar, o medo de se posicionar no lugar de mulher próspera, no lugar de mulher vitoriosa, no lugar de mulher sábia. O medo de falar, o medo de agir, o medo de se posicionar. Que o Senhor lance por terra todos esses medos que tem bloqueado, que tem trago o Senhor Jesus Cristo bloqueio, que tem colocado bloqueio para que essas mulheres não prosperem. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço, Pai. Neutralize essas forças malignas, Senhor Jesus, e faz com que as tuas servas avancem. Avance na área espiritual, avance na área conjugal, na área familiar, na área dos negócios, que as tuas servas avancem em todas as áreas da vida. Estamos aqui em uma jornada. E ao final dessa jornada, eu creio que sairemos de lá mulheres verdadeiramente prósperas, porque a prosperidade está ligada ao ser e não ao ter. Que essas mulheres saiam deste devocional verdadeiramente mulheres entendidas, mulheres direcionadas, mulheres posicionadas, mulheres cheias do teu Espírito Santo, para impactar outras vidas e cumprir com o propósito, com o chamado do Senhor para a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça, você é filha amada do Senhor, chamada para prosperar com propósito. Deus te abençoe. Eu sei que você conhece uma mulher que necessita também de ouvir essa palavra,
que necessita de adquirir esse conhecimento, que necessita de mergulhar nessa jornada juntamente conosco. Envie esse vídeo para ela, convide ela para o devocional. De segunda a sexta estamos lá. Pelo WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp, onde tem lá 60 mulheres, mais de 60 mulheres já, nesse mesmo propósito, chamadas para prosperar com propósito, mulheres empreendedoras, mães, esposas, filhas, todo tipo de mulher tem lá, mas com o único propósito de aprender a verdadeira prosperidade. Você pode ser mais uma canal de bênção na vida de outra mulher. Envie esse vídeo para ela, chame ela para esse movimento também e vamos ajudar umas às outras. Deus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui, pode me chamar lá no Instagram, raquelholanda.empreenda, raquelholanda.empreenda. Estou lá para tirar as dúvidas. Deus te abençoe. Até o próximo devocional.